Vamos aqui, então, entrar nas regrinhas para a formulação de um problema. Ou seja, lembrem-se, né, de que o problema é uma frase, ou seja, de que o problema ele precisa estar ali exposto na forma de um texto, né, e que para que esse problema ele fique bem enunciado, né, para que haja uma boa enunciação do problema de vocês, eu recomendo então que vocês sigam essas regras que eu estou apresentando aqui, para que vocês não tenham nenhum tipo de problema futuro. Então, a primeira delas, como eu coloquei aí, é verificar se o problema, ou se a forma como vocês estão redigindo o problema de vocês, se essa forma, ela efetivamente tem um cunho acadêmico ou tem um cunho científico. Como eu disse nas aulas anteriores, os meus exemplos eles são um pouco exagerados, mas para deixar isso bem claro. Quer dizer, eu tenho aqui uma pergunta, eu tenho um problema, né, e eu não consigo imaginar como que eu vou responder a esse problema de um ponto de vista que metodologicamente esteja correto. Quer dizer, se eu coloco aqui como problema de pesquisa essa frase, acompanhe aí, né? Como fazer para que Caim se arrependa de ter matado Abel? Ou seja, eu não posso nunca compreender isso como um problema científico, né? Ou seja, como um problema acadêmico, científico, porque é uma pergunta que não tem solução do ponto de vista da ciência, no caso, do ponto de vista da metodologia científica. Então, uma vez que vocês redigam a frase de vocês, verifiquem se a interpretação da frase leva a uma resposta plausível do ponto de vista metodológico, ou seja, uma resposta que seja racional e que seja objetiva, como eu disse lá na aula número 1. Segunda regra, redijam essa frase, que é o problema de pesquisa de vocês, de preferência na forma interrogativa. Eu coloquei aqui no slide, e dos meus alunos eu sempre exigi isso, e de vocês, aqueles de vocês que forem assistir a todas as aulas e forem realizar a atividade final para emissão de certificado, eu vou exigir isso também desse jeito, eu sempre exijo que seja feito na forma de uma pergunta. E por que eu exijo que seja feito na forma de uma pergunta? Para que fique claro, não apenas para quem está lendo, mas para vocês mesmos, o que vocês querem pesquisar. Quer dizer, qual é efetivamente o problema. Quando a gente redige a ideia do problema de pesquisa em um formato afirmativo, digamos assim, né? Ou seja, não é uma pergunta, mas é uma afirmação, muitas vezes pode acabar havendo ali algum tipo de confusão no entendimento do texto, na interpretação do texto. Agora, se a gente coloca a frase na forma de uma pergunta, fica muito claro o que vocês querem estudar, o que vocês querem pesquisar, ou seja, qual é o ponto de partida do trabalho de vocês, que vai culminar aí na análise, no desenvolvimento e futuramente nas conclusões do seu trabalho. Então, repito, né, quando vocês estiverem fazendo trabalhos aí, tentem sempre colocar na forma de uma pergunta, e para aqueles que forem, então, acompanhar todas as aulas aqui do meu curso de metodologia científica e forem realizar a atividade final para a emissão do certificado, lembrem-se de que isso aqui é uma regra de ouro, quer dizer, eu vou exigir que vocês coloquem na forma de uma pergunta para ter claro ali qual é o problema de pesquisa de vocês. Terceiro ponto, ou terceira regra, né? Isso aqui não é muito uma regra, mas é a questão do texto ser claro e conciso. Ou seja, na hora de redigir a pergunta, né, do problema de pesquisa, não coloquem coisas demais. Por isso que eu coloquei aí, né, que a pergunta ela deve ter aí no máximo 2 linhas digitadas. Eventualmente, dependendo ali, até um pouquinho mais, 3 linhas. Mas o ideal é que realmente não ultrapasse 2 linhas digitadas para ter realmente essa concisão. Lembrem-se de que ali no problema de pesquisa, palavras demais podem confundir e pode trazer problemas na hora em que vocês estiverem sendo avaliados. A quarta regra ela é um pouco parecida com a primeira, né, que é no sentido de, como eu pus aí, fazer com que a solução seja possível. Mas ela não é igual à primeira. Quer dizer, enquanto a primeira é uma solução possível do ponto de vista acadêmico, né, científico, ou seja, que a pergunta tenha um caráter acadêmico, científico, aqui a ideia é que vocês redigam a pergunta, redigam o problema, né, de maneira que ele seja plausível de ser respondido. Ou seja, muitas vezes vocês têm uma pergunta que ela é correta do ponto de vista acadêmico e científico, mas a forma como ela está ali colocada, ela não permite a sua resolução, porque eventualmente vocês não vão ter acesso às fontes, como eu disse no vídeo anterior, na aula anterior.
ou eventualmente vocês colocam ali de uma forma que dá uma dupla interpretação e que aí quem está lendo pressupõe que em vez de vocês estarem fazendo uma pesquisa bibliográfica, vocês vão fazer uma pesquisa de campo, por exemplo, né, com entrevistas, com questionários, e aí a pessoa que está lendo te avalia de um jeito que não é o jeito que você quer. Então, como eu pus aí, lembrem-se, né, de sempre buscar fazer com que a solução seja possível. Ou seja, façam o seguinte exercício com vocês mesmos. Redijam ali a pergunta do problema e redijam a resposta. A resposta também, 1, 2 linhas para vocês. Lógico que no trabalho vocês não vão colocar a resposta ali, né, na introdução do trabalho de vocês, mas busquem ali responder para ver se aquela pergunta ela está bem formulada em termos gramaticais, né, em termos semânticos, etc., para que vocês possam efetivamente, então, buscar a resposta a essa pergunta no desenrolar da pesquisa de vocês.